Bom dia, tudo bem, meninos? Vamos para mais uma aula vídeo? Vamos lá? Hoje nós vamos ver ortografias C cedilha, S e SS, ok? Depois vamos ver tirinhas também. Então vamos lá. Ortografia relativa à grafia correta das palavras. Então nós temos algumas dicas para o desenvolvimento dos conhecimentos ortográficos. Ler com frequência, praticar a escrita habitualmente, consultar o dicionário sempre que houver dúvidas. Então, sempre que tiver dúvidas, vamos ao dicionário, vamos ao Aurélio. Letras e fonemas. Letras e fonemas nós vimos um pouquinho no primeiro bimestre, no início do primeiro bimestre, vocês estão lembrados? Então, o que é letra? Letra é a representação gráfica do fonema, né? Cada letrinha tem um fonema. Portanto, letra se refere à modalidade escrita da língua. Uma mesma palavra, uma mesma letra pode representar diferentes fonemas. Por exemplo, a letra S representa fonemas diferentes nas palavras casa e significa. Então, dependendo da palavra que nós formos escrever, esse fonema, né, ele vai ter som diferente. Casa, o S tem o som de Z, né? O que é fonema? Fonema é o som da modalidade falada que pode ser representada por uma ou mais letras. Então, dependendo da palavra que nós temos, ela pode ter mais letras que fonemas ou mais fonemas que letras, né? Então, vai depender aí da palavra que nós estamos escrevendo. Escrita com C cedilha. Palavras derivadas de vocábulos terminados em to. Exemplo, canto, né? Então, terminou em to, olha. Canção, derivado dela com C cedilha. To. Inflator. Terminou em to. Derivada, inflação, C cedilha. Tivo. Relativo, derivada dela, relação. Então, essa é uma regrinha. Tivo. Então, os seus derivados vão ser sempre com C cedilha. Substantivos terminados em tensão, derivados de verbos terminados em ter. Exemplo, manter, manutenção. Substantivos terminados em são, derivados de verbos de que se retirou a letra R final. Vejam, aclamar, derivada, aclamação. Escrita com S. Palavras derivadas de verbos terminados em N, der, né? Der. Exemplo, compreender, compreensão. Olha, o derivado foi S. Dir, expandir, expansão. Erter, terminado, né? Erter. Inverter, inversão. Ertir, terminado em ertir, né? Divertir, diversão. Então, as palavras terminadas, né? Os seus derivados com S, né? Com os verbos terminados em ender, endir, erter e ertir. Palavras derivadas de verbos terminados em, por exemplo, correr, discorrer, discurso. O verbo expelir, terminado em pelir, expulsão. Então, vocês têm que gravar essas terminações das palavras, né? Ou seja, dos verbos, né? Terminado com tendo essas terminações aqui. Escrita com dois S's, SS.
Substantivos derivados de verbos terminados em. Exemplo, agredir, terminou em dir, agressão. Permitir, terminou em tir, permissão. Imprimir, impressão. Remeter, remissão. Conceder, concessão. Então, observe que os verbos terminados aí em dir, tir, mir, ter e der, os derivados deles com dois S, são com dois S. Superlativos sintéticos. Exemplo, lindíssimo, belíssimo, ferocíssimo e fortíssimo. Palavras compostas em que se dobra o S. Exemplo, mini mais saia, mini saia. Anti mais social, antissocial. Então, as palavras compostas em que se dobra o S, né? Nos verbos conjugados no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, exemplo, se eu escolhesse, se tu escolhesses, se ele escolhesse, né? Então, com os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo, nós também usamos os dois S's, né? Se, aqui ele expressa uma condição. E aqui nós temos as tirinhas, né? As histórias em quadrinhos. Reconhecer efeitos de sentido entre linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, quando nós vamos ler uma história em quadrinho, é muito importante que nós lemos tanto o texto verbal, né, que é escrita, como também temos que fazer a leitura das imagens, né, porque elas se comunicam entre si. Então vejamos aqui, o menino maluquinho, né? Acompanha aí. Oba! Finalmente, um espaço livre para eu brincar. Aqui ficou meio apagadinho, não dá pra gente ver, mas vocês têm na apostila de vocês, tá? Eu não consegui deixar mais escurinho. Há quilômetros, mas há quilômetros para eu fazer o que quiser, né? Então, tem quilômetros para eu fazer o que eu quiser. Tenho que caprichar, fazer uma maluquice muito louca. Acho que ninguém nunca fez para ficar na história. Não deixa eu ver. Bem, sei lá, deu branco. Então aqui, olha, dá para nós vermos, no primeiro quadrinho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, são 6 quadrinhos, né? Então no primeiro quadrinho dá para nós percebermos, além da linguagem verbal aqui da escrita, dá para nós fazermos uma leitura de que ele tem um espaço bastante vasto, um espaço bastante grande para que ele possa brincar, né? Dá para nós observarmos aqui nos outros quadrinhos também, né? Temos aqui sinais de exclamação, temos aqui também, olha, onomatopeia, né? Que ele está vendo, brincando, né? De videogame, e aqui os sons, né? Do barulhinho que faz o aparelho, né? Então dá para nós fazermos essa leitura aí da história em quadrinho, né? Tanto o texto verbal quanto o texto não verbal também, a expressão facial, né? O gestual dele e tudo mais. O menino maluquinho é bem conhecido, está sempre fazendo maluquices. Na tirinha anterior, ele está feliz porque tem muito espaço para brincar. Só que, repentinamente, não se lembra de nada para fazer. Essa falta de ideia do maluquinho é representada diante de 2 elementos.
um verbal e o outro não verbal, que são respectivamente. Então nós temos aqui o uso de algo e o olhar surpreso do menino no quinto quadrinho. B, a expressão deu branco e o espaço restrito no primeiro quadrinho. O uso das reticências e o olhar desconfiado do menino lá no quinto quadrinho. D, a expressão deu branco e o espaço em branco no último quadrinho. Ou, na letra E, a expressão deu branco e o espaço limitado nos 5 primeiros quadrinhos. Vamos ver? A letra C. Então, a reticência e o olhar desconfiado do menino no quinto quadrinho. Aqui nós temos uma tirinha, né, da Mônica. Então, vamos ver aqui nessa tirinha também. Mônica, ela está... Mônica não, aqui é o Cascão. O Cascão aqui, ele está caminhando, né? Dá para nós percebermos aqui também um espaço bastante grande nesse segundo quadrinho. Dá para nós continuarmos vendo o local ali, o espaço onde ele está. No terceiro, ele está com um pouquinho de soluço, né? Que ele está continuando, né? Toma um golo d'água, que ele está pensativo. Passou o soluço. Por que será que ele fala isso? Então, vejam. Aqui, olha, eu tirei para vocês um requadro, né? Aqui, olha. Veja que aqui o cartunista, ele não colocou aquela borda, né? Em torno, olha. Depois nós temos o segundo, terceiro, o quarto quadrinho, que foi onde eu comentei aqui, olha, que alguns dos cartunistas, eles não colocam esse requadro em volta, né? Por quê? Porque dá para nós pensarmos, para nós analisarmos, vermos, né, a sequência, olha, da imensidão do espaço que ele tem. Então, nós temos uma ideia bastante ampla, né? Dá continuidade aqui a essa caminhada que ele está fazendo, olha. Aqui no antepenúltimo quadrinho também, né? Não foi colocado aí, mas nós temos uma ideia, né, do percurso o qual ele está fazendo, até ele deparar-se aqui com a Mônica, né, onde ela oferece um golo d'água para que possa passar o seu soluço. Aqui, olha, toma um golão d'água. Ele, como não gosta de banhar-se, né, dá-se assim uma meia recuada, né, olha. Perceba que aqui o balãozinho de fala está indicando para alguém, né, ó. Está indicando para alguém que está falando. No caso aqui, a Mônica oferece a ele um copo d'água. Vejam, né? Ah, passou o soluço. Por quê? Porque ele não gosta de água, tem medo d'água, certo? E aqui nós temos a linguagem dos quadrinhos, linguagem das tiras. Então, nós temos a fala eletrônica, né, que é dos aparelhos eletrônicos ali. Nós temos o balão de vários personagens falando ao mesmo tempo. O balão do sussurro, falar baixo, balão do grito e o balãozinho de pensamento, olha, que dá pra gente ver através dessas bolinhas aqui, certo? Meninos, a nossa aulinha termina por aqui. Na próxima aula nós damos continuidade. Espero que vocês assistam e façam uso dela para responder as atividades propostas, ok?
Até a próxima.